A maioria das pessoas não entra em colapso financeiro por preguiça. Entra porque nunca aprendeu a proteger o dinheiro que ganha. Você trabalha, tenta manter a casa em ordem, busca crescer, quer avançar, quer sair do aperto. Porém, basta surgir uma despesa inesperada para semanas, meses e, às vezes, anos de esforço começarem a se desfazer. E o mais duro é que isso raramente acontece uma única vez. A cena se repete, o desgaste aumenta e, sem perceber, você passa a viver apagando incêndios, em vez de construir estabilidade. Existe uma verdade desconfortável nisso tudo. O problema maior não costuma ser a emergência em si. O problema maior é viver sem preparo para ela. Porque quando não existe um sistema de proteção, qualquer abalo pequeno ganha peso demais. Um conserto simples deixa de ser simples. Uma conta pontual deixa de ser pontual. Uma interrupção passageira começa a empurrar seu dinheiro, sua paz e suas decisões para um lugar de pressão contínua. É assim que muita gente entra em modo de sobrevivência, sem perceber quando isso começou. Mas esse ciclo não precisa ser a sua realidade. E se houver uma forma mais sábia de lidar com o dinheiro, uma forma que não nasceu nas finanças recentes, mas que já estava presente nas escrituras? E se existir um princípio bíblico que não apenas ensina você a guardar, mas a construir margem, manter o que recebe e crescer sem recomeçar toda vez que a vida sai do eixo? Quando esse princípio é entendido, algo muda. Você deixa de reagir a cada problema e começa a se preparar antes dele. É exatamente esse o ponto. O fundo de emergência que a Bíblia ensina a construir não é apenas uma quantia parada na conta. Ele é uma estrutura de proteção. Ele é a diferença entre um problema pequeno e uma dívida longa. Ele é a distância entre agir com clareza e agir com desespero. E quando você percebe isso, entende que a reserva não serve só para pagar imprevistos. Ela serve para impedir que o inesperado assuma o controle do seu futuro. Pense em como isso acontece na prática. Você recebe seu dinheiro, paga aluguel, mercado, energia, transporte e outras despesas. Sobra pouco, mas você acredita que está conseguindo seguir. Então surge um conserto de R$ 500 no carro. Não é agradável, mas parece administrável. Só que, sem reserva, você não paga com tranquilidade. Você usa o cartão de crédito, parcela, adia a dor. E aquele problema de R$ 500 começa a custar 800, 900, talvez R$ 1.000, porque entrou no caminho dos juros, da fatura acumulada e da falta de margem. É assim que a armadilha silenciosa se forma. Os problemas financeiros raramente começam grandes. Eles começam pequenos, quase discretos. Um remédio de R$ 300. Um eletrodoméstico que quebra e exige 600. Uma consulta inesperada. Um atraso na entrada de dinheiro. Porém, sem reservas, esse problema pequeno empurra você para uma decisão ruim. Você toma emprestado, você parcela o que não queria parcelar. Você compromete o mês seguinte para salvar esta semana. E desse modo, um contratempo comum passa a ocupar meses da sua vida. As Escrituras descrevem esse padrão com precisão. Em Provérbios 22:7 está escrito: "O tomador é servo do credor." Esse versículo mostra o que acontece quando a dívida vira resposta automática para cada urgência. No instante em que você usa dinheiro emprestado para sobreviver ao que poderia ter sido absorvido por uma reserva, troca liberdade por obrigação. O seu dinheiro futuro já nasce comprometido. As suas próximas escolhas ficam menores. E a paz começa a desaparecer sem fazer barulho. Não é só uma conta, é perda de autonomia. E aqui a questão fica mais profunda, porque isso não envolve apenas dinheiro. Envolve controle. Quando você não tem margem, você também não tem opções. Você aceita condições que gostaria de recusar. Tolera pressões que o desgastam. Adia decisões melhores por medo de não suportar uma semana difícil. E pouco a pouco, a falta de espaço financeiro passa a dirigir sua rotina, seu trabalho, seu negócio e até a forma como você imagina o futuro. Não é exagero. É o efeito silencioso de viver sem uma camada de proteção. Muitas pessoas pensam que o problema delas é só ganhar pouco. Em alguns casos, a renda realmente pesa. Porém, em muitos outros, a questão real é diferente. Elas sabem trabalhar, sabem gerar entrada, sabem se esforçar, mas nunca aprenderam a resguardar o que recebem. Sabem produzir, porém não sabem proteger. Sabem buscar dinheiro, porém não sabem mantê-lo. E sem proteção, todo avanço fica vulnerável. O dinheiro entra, resolve urgências, dá sensação de alívio e depois some.
sem deixar base por trás. Se você olhar com sinceridade, talvez veja um padrão. O mesmo tipo de emergência, a mesma reação apressada, o mesmo resultado cansativo, repetidas vezes. Não porque a vida decidiu perseguir você, mas porque algo está faltando na base. E isso leva a uma pergunta que muita gente evita. E se o problema real não for a emergência que apareceu, mas o sistema sob o qual você está vivendo? E se o ponto central não for apenas esforço, mas sabedoria prática aplicada com constância? Jesus ensinou esse princípio em Lucas 14:28. Qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, a fim de verificar se tem os meios para a concluir? Isso não fala apenas de construção física, fala de vida organizada, fala de dinheiro administrado com sobriedade, fala de não começar algo sem sustentação. O fundo de emergência nasce exatamente dessa lógica. Antes de crescer, você cria base. Antes de correr risco, você monta proteção. Antes de expandir, você calcula se tem estrutura para atravessar os imprevistos do caminho. É por isso que viver sem reserva vai destruindo o futuro em silêncio. Sem uma rede de proteção, cada decisão passa a ser reativa. Em vez de perguntar qual é o melhor passo para os próximos meses, você pergunta o que consegue pagar até sexta-feira. Em vez de pensar em crescimento, pensa em apagar a próxima urgência. E isso corrói a capacidade de investir, melhorar o negócio, aproveitar oportunidades e construir continuidade. Quando não existe proteção, até uma boa chance parece arriscada demais, porque qualquer contratempo ameaça derrubar tudo. A Bíblia, porém, não ensina uma vida reativa, ensina uma vida preparada. Em Provérbios 6:6-8 lemos: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. A imagem é direta. A formiga não espera a escassez chegar para começar a se mover. Ela prepara antes. Ela entende as estações. Ela guarda enquanto pode. Isso é fundo de emergência em linguagem bíblica. Preparo antes da pressão. Eclesiastes 11:2 amplia esse ensino. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. A vida tem incertezas. Há despesas que você não prevê, atrasos que você não controla, períodos difíceis que você não agenda. A sabedoria bíblica não manda negar isso, manda preparar-se para isso. Por essa razão, uma reserva não é falta de fé, é alinhamento com a mordomia. É reconhecer que confiar em Deus também inclui administrar com responsabilidade aquilo que foi colocado nas suas mãos. Então, como construir isso da forma correta? A estratégia funciona em duas fases. A primeira é a base. Você estabelece uma reserva inicial, objetiva, com função clara. Um valor como R$1.000, R$500 ou outro montante equivalente à sua realidade, desde que ele consiga segurar as interrupções mais comuns. Um conserto, uma pequena despesa médica, um problema doméstico, uma conta inesperada. Essa primeira camada não resolve tudo, mas impede que problemas menores empurrem você para a dívida. Ela quebra o ciclo da urgência financiada. E nessa fase, a lógica é velocidade. Não é momento de conforto, é momento de concentração. Você corta temporariamente gastos dispensáveis, vende o que está parado, procura renda extra, assume um período curto de esforço direcionado e trata essa base como missão. Porque enquanto ela não existe, sua casa continua exposta. Sem essa proteção, uma despesa de R$400 ou R$700 continua tendo poder para bagunçar o mês inteiro. Com essa proteção, o mesmo problema ainda incomoda, mas já não desorganiza toda a sua vida. Depois disso vem a segunda fase: levantar de 3 a 6 meses de despesas de vida. E aqui há um detalhe que muda tudo. A conta não é feita com base na sua renda, mas no custo real da sua manutenção. Se você precisa de R$3.000 por mês para manter a casa funcionando, a meta passa a ser entre R$9.000 e R$18.000. É nesse ponto que a estabilidade começa a ganhar forma real. É aqui que a pressão começa a diminuir. É aqui que as opções voltam a aparecer. É aqui que você deixa de depender do desespero como método. Provérbios 21:20 descreve esse cenário com clareza. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O contraste é simples. O sábio conserva. O insensato consome tudo. O sábio cria margem. O insensato vive no limite.
e essa margem muda sua vida. Porque quando surge um problema, você já não sente que tudo o que construiu pode ser destruído numa semana. Você resolve a emergência sem desmontar o restante. Você ganha fôlego, clareza e tempo para decidir melhor. Há, porém, mentiras que travam esse processo. Uma delas é: eu não ganho o suficiente para guardar. Às vezes, a renda pesa, mas nem sempre esse é o quadro completo. Muitas pessoas nunca acompanharam os próprios gastos por 30 dias seguidos. Não sabem quanto se perde em saídas pequenas e repetidas. Um valor aqui, outro ali, uma compra por impulso, uma assinatura esquecida, um hábito que parece pequeno. No fim do mês, esse dinheiro somado poderia ter virado o início da sua proteção. Outra mentira é: se acontecer algo, eu uso o cartão. Só que isso não é solução. É adiamento com juros. Um problema de R$300 vira 500, depois vira 700. E com o tempo, esse padrão corrói toda a tentativa de construir algo estável. Existe ainda outro engano. Eu preciso investir primeiro para ganhar mais dinheiro. Investir é importante, mas investir sem base cria instabilidade. Basta surgir uma emergência para você vender na hora errada ou contrair dívida para proteger aquilo que deveria crescer. Por isso, Provérbios 13:11 diz: a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. O crescimento sólido não nasce da pressa. Nasce de constância, estrutura e proteção. Agora a pergunta não é se esse princípio funciona. A pergunta é se você vai aplicá-lo. Porque conhecimento sem ação não altera a sua realidade. Então comece hoje. Acompanhe cada gasto. Crie espaço. Defina sua base inicial. Automatize uma parte do que entra. Trate a reserva como prioridade de proteção. E pense com honestidade. Quantas vezes uma despesa inesperada já fez você voltar para trás? Quantas vezes um problema de 500 virou 1,000? Por que você não tinha margem? Quantas vezes a falta de reserva entregou sua paz ao credor? Escreva nos comentários: eu assumo o controle do meu dinheiro a partir de hoje. E depois disso, leve essa frase a sério. Não apenas escute e siga adiante. Coloque em prática. Comece pequeno se for necessário, porém comece. Porque a mudança real não começa quando você ganha muito. Ela começa quando você passa a proteger o que já recebe. E quando isso acontece, você deixa de viver em sobrevivência, entra em estabilidade e abre espaço para crescer com sabedoria, paz e direção.